amigos, seguidores, e... olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos retomar o Lovecraft, é a última obra. Eu tinha dito até que ainda tinha algumas de 20, mas essa é a última obra de 1920. A partir da outra semana já enveredamos para 1921. Então, em 20 vamos concluir o ano com A Estampa da Casa Maldita. Estampa da Casa Maldita é um conto importante na obra. É um conto já, o cara já está na maturidade da escrita, né? É um conto bem escrito, interessante o tema, mas é um conto mesmo, mais com início, meio e fim. Dá margem a uma série de especulações sobre o que de fato acontece, né? Não é muito misterioso assim não, vocês vão ver, vocês mesmos vão fazer. Eu não vou discutir muito sobre isso para não estragar. Mas é um conto que tem uma importância que não tem a ver exatamente com o plot. A importância é a seguinte: vocês sabem que o Lovecraft, ao longo do tempo, né, ele foi montando, foi como se fosse construindo pedaços de um painel. Esse painel que depois se materializa nos contos mais impactantes, como o Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, e o Habitante das Trevas, né? O Visitante das Trevas, lá a obra final dele, e muitos outros contos, muitas novelas, contos, até romances, em cima desse ambiente, essa mitologia Cthulhu, esse ambiente geograficamente situado lá na Nova Inglaterra, ali os estados de Connecticut, Vermont, Maine e Rhode Island e outros estados ali da região nordeste dos Estados Unidos. Então ele vai aos poucos, vem trazendo, como na obra anterior, no Nyarlathotep, uma figura do panteão, o Nyarlathotep, alguns conceitos centrais, livros misteriosos que enlouquecem, a semelhança lá do Rei de Amarelo, né? E então ele vai montando esses conceitos, são básicos desse ambiente, chamado ambiente Lovecraft. Tem o aspecto físico dele, aquela região que depois autores mais modernos voltaram, tipo Stephen King, né? Muito da obra dele é calcada nesse ambiente físico lá da Nova Inglaterra, particularmente no caso do Stephen King, no Maine. O Lovecraft é a região toda da Nova Inglaterra, região das mais antigas, né, dos Estados Unidos em termos de povoamento. E ele então vai construindo. Então tem esse aspecto físico do local, tem os personagens, tipo Nyarlathotep, o Cthulhu, Dagon, eles vão surgindo, aquela ideia pervasiva da obra toda do cara, do estudioso, do oculto, que se chega a entrar em contato com os tais livros e seres cultistas, todo esse ambiente tipicamente Lovecraft, ele vem sendo aos pouquinhos construído. E nesse conto A Estampa da Casa Maldita, The Picture in the House, o título em português, estranhamente, até vem a esclarecer um pouco melhor do que o título original, porque o The Picture in the House pode dar a impressão de que tem um retrato lá dentro da casa. O título em português, A Estampa da Casa Maldita, ele acrescenta um maldito na casa que não tinha no título original e esclarece que não é exatamente um retrato, não tem lá um retrato pendurado estranho. O que tem é um livro desses, do arcano, do misterioso, que tem uma figura, um desenho, uma estampa, que é o personagem, por assim dizer, central da história. Então essa história tem essa peculiaridade. Tem o retrato, o desenho, a estampa, que está nesse livro, que até é um livro real. Esse Regnum Congo, do Pigafetta, é um livro real lá do século XVI, conforme está narrado na história. E ele é um europeu que descreve lá o reino do Congo, do ponto de vista dele, né?
Então tem espaço para criptídeos, tem espaço para seres humanos estranhos, ritos e tal. Então esse reino, Regnum, em latim, Regnum Congo, ele é um livro real, e ele é um personagem, uma estampa desse livro que impressiona enormemente, um daqueles velhos sinistros, né, que nem aquele The Terrible Old Man que a gente narrou já há um tempo atrás. É, esse velho é o segundo personagem importante. O livro tem quatro personagens, o conto tem quatro personagens importantes. A estampa da Casa Maldita, que está dentro do livro, né? Tem o velho, o dono da casa e o dono do livro, é um velho um tanto macabro, bastante macabro e bastante sinistro. Aí vocês vão interpretar o que será que ele fica sob a influência do livro de alguma forma, e aí acontecem coisas, vocês vão ver e vão interpretar. Tem muito aí pela rede, tem muita gente interpretando, as interpretações mais estranhas do que acontece, né? Pode, inclusive, ter inversão de que não tem nada de sobrenatural rolando, mas tem um toque bem macabro no fim. Aí vocês vão ver, depois vão comentar o que vocês acharam que acontece, né? Mas tem então o livro, o velho, o narrador, que é daqueles investigadores, né? Ele está estudando a genealogia da região e tal. E aí ele, surpreendido por uma tempestade, ele chega na tal casa. E tem a casa. Isso é uma coisa bem curiosa desse conto, porque a casa é descrita de tal forma como se ela fosse uma entidade viva. O cara descreve a casa como ela olha para ele, esse tipo de coisa não altera a trama, mas é um aspecto bem legal da prosa do Lovecraft, né? Então tu tens esses quatro personagens: a casa, o investigador, o velho e o livro com a sua estampa, né? A estampa é que talvez pudesse ser chamada de maldita. A casa até não é tão maldita assim. Mas então eu espero que vocês gostem. É um conteúdo muito bom, bem legal, sem falhas, super interessante, e tem esse aspecto. Ele já introduz conceitos que vão aparecer depois. Quais seriam esses, que eu já ia quase encerrando aqui sem comentar? Dois conceitos. Um é o tal do Vale do Miskatonic. Miskatonic, esse nome aparece na obra do Lovecraft direto. Miskatonic é um rio, mas é um rio que é fictício, né? Lá da região do Lovecraft Country, como passou a ser chamado depois. O Miskatonic tem um rio, e esse rio, o vale desse rio é muito visitado nas histórias, e tem inclusive a universidade, né, que tem próximo ao rio. Esse é um dos conceitos que aparece pela primeira vez nesse conto. E o outro, esse talvez mais gente conheça, até por motivos tortos, que é a cidade de Arkham. A cidade de Arkham, ela um é onde rola muita história do Lovecraft a partir daí. A primeira vez que ela aparece é nesse conto. O cara está indo para Arkham. Muita gente que não é muito ligada em Lovecraft pode até conhecer o nome Arkham, porque ele foi reelaborado e reapresentado, requentado na saga do Batman. Tem o presídio de Arkham. Isso é beber na fonte lá do Lovecraft. Mas como eu sempre digo, não há nada de novo sob o céu. Então quem acha que inventaram Arkham, tem Gotham, a cidade que é uma imitação lá de Nova York, né, onde o Batman rola as aventuras dele. E tem Arkham, que é o presídio. E tem o hospício de Arkham, onde teria ficado o Coringa. Tudo isso aí é um reaquecimento do conceito antigo, de mais de século, do Lovecraft. Então Arkham é uma cidade mítica. Tem outras que aparecem na mitologia Cthulhu e nos contos do Lovecraft, nesse painel. Tem outras cidades dessas, né? Mas a Arkham é recorrente, aparece sempre. É uma cidade importante desse mundo
que é inspirado, é a Nova Inglaterra, né? É a Nova Inglaterra, porém com uma pintura macabra e sombria Lovecraftiana, típica. Então, esse conto tem essa importância na obra dele. É a primeira vez que aparece Arkham, uma cidade, e o Miskatonic, o Vale do Miskatonic, que é por onde o cara está. Esse pesquisador genealógico aí, que dá o personagem principal, um dos quatro centrais do conto, ele está indo até Arkham e viajando pelo Vale do Miskatonic. Aí ele entra em contato com aquele mundo do interior da região, povoado de sombrio, povoado de macabro e tal. É uma ambiência bem legal que o Lovecraft vai, sabe, burilando e melhorando e com a evolução da obra dele, que nós vamos ver, né, que nós vamos passar por toda a obra. É isso aí, esse é um conto já bem denso, bem legal. Espero que vocês gostem e se comuniquem, botem lá nos comentários o que vocês acham que aconteceu. Tem as interpretações as mais variadas, vamos ver o que vocês acham. Então é isso aí, abração a todo mundo. Não se esquecer de acompanhar na semana que vem, na quarta-feira, nós vamos concluir o Rei de Amarelo, aqueles 4 contos que são efetivamente do ciclo do Rei de Amarelo. Quarta-feira nós tivemos o terceiro, no Pátio do Dragão, já tínhamos tido os outros 2 primeiros. Eu vou botar nos cards aqui Vou botar no card a playlist Rei de Amarelo, que eu criei uma só para ir acondicionando os contos do Rei de Amarelo. No futuro talvez a gente possa pôr mais coisa lá, contos influenciados pelo conceito e tal. É isso aí, o Rei de Amarelo está fazendo o sucesso dele, e o Lovecraft, claro, também. Então é isso aí, saudações a todo mundo. Vamos lá de A Estampa da Casa Maldita, 1920, H.P. Lovecraft. E quarta-feira que vem, o 4º e último conto do ciclo Rei de Amarelo, que vem a ser o Emblema Amarelo. Até, saudações, abraço a todos, espero que vocês estejam se divertindo, igualzinho eu estou me divertindo fazendo isso aí tudo. Até lá. A Estampa da Casa Maldita, 1920, H.P. Lovecraft. Os amantes do horror frequentam sítios estranhos e remotos. Nada desejam senão as catacumbas dos Ptolomeus e os mausoléus esculpidos dos países de pesadelo. Sobem as torres enluaradas das ruínas de castelos do Reno, descem negras escadarias cobertas de teias de aranha sob as pedras dispersas de esquecidas cidades da Ásia. A floresta encantada e a montanha inóspita são os seus santuários e eles se detêm longamente em torno dos sinistros monólitos de ilhas desabitadas. No entanto, o verdadeiro epicurista do horror, para quem uma desconhecida palpitação de inenarrável pavor constitui a finalidade maior e justificativa da existência, estima antes de tudo as fazendas antigas e solitárias do interior da Nova Inglaterra. Pois é ali que os soturnos elementos de força, solitude, grotesco e ignorância se combinam para moldar a quintessência do tétrico. Dentre tudo quanto ali se vê, o mais hediondo serão as casinhas de madeira, sem pintura, distantes dos caminhos mais batidos, em geral agachadas sobre uma encosta úmida e relevosa, ou encostada em algum gigantesco afloramento rochoso. Há 200 e tantos anos estão ali encostadas ou agachadas, enquanto as lianas lançaram-se cada vez mais longe e as árvores incharam e se espalharam. Acham-se agora quase escondidas entre luxuriâncias desordenadas e verdes e entre mortalhas guardiãs de sobras. Mas as janelas de pequeninas vidraças ainda fitam o vazio chocantemente, como se pestanejassem num estupor de morte que repele a loucura ao embotarem as recordações de coisas indizíveis. Em tais casas habitam gerações de gente estranha, pessoas como as quais o mundo nunca conheceu.
Possuídos de uma convicção lúgubre e fanática que os exilou do convívio da espécie, seus ancestrais procuraram a liberdade no ermo. Ali, os filhos de uma raça conquistadora realmente floresceram livres das restrições de vizinhos, mas se submeteram em intimidante cativeiro aos funestos fantasmas de suas próprias mentes. Divorciados das luzes da civilização, o vigor desses puritanos voltou-se para canais singulares, e em seu isolamento, sua mórbida autorrepressão e na luta pela vida, travada com a natureza inexorável, voltaram-lhe sombrias características furtivas, emanadas das profundezas pré-históricas de sua fria herança nórdica. Por necessidades práticas e por filosofia severa, essas pessoas não eram belas em seus pecados. Conquanto errassem, como erram todos os mortais, eram forçados por seu rígido código a buscar, acima de tudo mais, o segredo. Por isso passaram a mostrar discernimento cada vez menor com relação ao que encobriam. Só as casas silenciosas, sonolentas e atentas das áreas mais rudes saberão dizer tudo quanto tem estado oculto desde os primeiros dias, mas não são comunicativas, repugnando-lhes afastar de si o torpor que as ajuda a esquecer. Tem-se às vezes a sensação de que seria um ato de misericórdia demolir essas casas, pois devem sonhar a miúde. Foi a um prédio antigo como o que descrevi que fui levado numa tarde de novembro de 1896 por uma chuvarada, tão fria e copiosa que qualquer abrigo era preferível a me deixar ensopar. Já fazia algum tempo que eu vinha viajando entre a gente do Vale do Miskatonic, em busca de certos dados genealógicos, e a natureza remota, tortuosa e problemática de meu itinerário me convencera da conveniência de utilizar uma bicicleta, apesar de já ir adiantada a estação do ano. Agora eu me via numa estrada aparentemente abandonada, que eu escolhera como sendo o caminho mais rápido para Arkham, surpreendido pela tempestade num sítio distante de qualquer cidade, confrontando com nenhum outro refúgio, salvo a antiga e repulsiva edificação de madeira, que piscava com janelas ramelosas entre dois gigantes ulmeiros desfolhados, junto ao sopé de um morro pedregoso. Embora estivesse longe dos restos de estrada onde eu me encontrava, ainda assim essa casa me impressionou desfavoravelmente desde o momento em que lhe pus os olhos. Edifícios honestos e sadios não fitam os viajantes de modo tão ardiloso e sobrenatural, e em minhas pesquisas genealógicas se me haviam deparado lendas velhas de um século, que me predispunham contra locais daquela espécie. Eis, porém, que a força dos elementos era bastante forte para superar meus escrúpulos, e não hesitei em dirigir minha máquina ladeira acima, rumo à porta cerrada que parecia a um só tempo tão sugestiva e tão reticente. Por alguma razão eu tomara como pacífico que a casa estivesse abandonada. No entanto, ao me aproximar dela, não tive tanta certeza, pois embora os caminhos que a ela levavam estivessem tomados pelas ervas daninhas, pareciam um pouco bem conservados demais para indicar total deserção. Por conseguinte, ao invés de tentar invadir aquela habitação, bati à porta, sentindo ao fazê-lo uma inquietação que não poderia explicar. Enquanto esperava, de pé na laje áspera e musgosa diante da porta, lancei a vista para as janelas próximas e para as vidraças de que ficava por cima da porta, observando que, embora velhas, estralejantes e quase recobertas de poeira, não estavam quebradas. O prédio, portanto, devia ser habitado, apesar de seu isolamento e de seu ar de abandono. Contudo, minhas batidas não tiveram resposta, de modo que depois de repeti-las, experimentei a tranca enferrujada e verifiquei que a porta se abria. Havia no interior um pequeno vestíbulo, de cujas paredes caía o reboco, e lá de dentro vinha um odor fraco, mas particularmente nauseabundo. Entrei, carregando minha bicicleta, e fechei a porta. Diante de mim havia uma escada estreita, flanqueada por uma portinha que com toda probabilidade levava ao porão, enquanto que à esquerda e à direita havia outras portas, fechadas, de quartos no andar térreo.
Depois de encostar a bicicleta na parede, abri a porta da esquerda e entrei num pequeno aposento de teto baixo, baçamente iluminado por 2 janelas poeirentas e mobiliado de maneira mais simples e tosca possível. Parecia ser uma espécie de sala de visitas, pois havia uma mesa e várias cadeiras, além de uma imensa lareira sobre a qual tic-taqueava um relógio antigo no rebordo. Eram pouquíssimos os livros e jornais, e na penumbra reinante não pude perceber de pronto os títulos. O que mais me impressionou foi a atmosfera uniforme de arcaísmo, exibida em todos os detalhes visíveis. Eu já verificara que a maioria das casas daquela região eram ricas em relíquias do passado, mas ali a antiguidade era curiosamente completa. Em todo aquele cômodo eu não podia enxergar um único objeto que fosse claramente posterior à Revolução. Fossem os aprestos menos humildes, o lugar seria o paraíso para um colecionador. Enquanto eu examinava aquele singular aposento, senti crescer a aversão que me havia provocado o exterior soturno da casa. Eu não seria capaz de definir com exatidão o que temia ou o que me repugnava, mas alguma coisa em toda a atmosfera parecia lembrar de uma era ímpia, uma crueza desagradável e segredos que deveriam ser olvidados. Eu me sentia pouco propenso a me sentar e pus-me a vaguear, examinando os vários artigos que havia observado. O primeiro alvo de minha curiosidade foi um livro de porte médio, que estava sobre a mesa e que exibia tamanho ar antediluviano que maravilhou-me contemplá-lo fora de um museu ou de uma biblioteca. Estava encadernado em couro, com guarnições de metal e achava-se em excelente estado de conservação. Era o tipo de volume que não se esperaria encontrar em moradia tão primitiva. Quando o abri na folha de rosto, meu pasmo só se fez aumentar, pois constatei que se tratava de uma raridade. O relato de Pigafetta sobre a região do Congo, escrito em latim a partir das anotações do marinheiro Lopes e impressas em Frankfurt no ano de 1598. Eu já escutara várias referências a tal obra e as suas curiosas ilustrações dos irmãos Debris, e por isso esqueci momentaneamente minha ansiedade, empolgado pela ânsia de folhear aquele tomo. As gravuras eram de fato interessantes, desenhadas inteiramente com base na fantasia e em descrições infundadas, representando negros com pele branca e traços caucásicos. Não teria fechado logo o livro se um fato extremamente banal não houvesse perturbado meus nervos fatigados e redespertado a minha sensação de inquietude. O que me incomodou foi simplesmente a maneira como o volume insistia em abrir-se, por si só, na estampa 12, que mostrava em horrenda minúcia um açougue dos Anziques, raça de canibais. Sentia alguma vergonha por minha suscetibilidade a coisa tão comezinha, mas, ainda assim, o desenho me agitava, principalmente depois de eu haver perscrutado alguns trechos próximos que descreviam a gastronomia dos Anziques. Eu voltara os olhos para uma prateleira próxima e estava a examinar seu escasso conteúdo literário, uma Bíblia do século XVIII, uma Marcha do Peregrino, mais ou menos da mesma época, ilustrada com grotescas xilografias e impressa pelo fabricante de almanaques Isaiah Thomas, o miolo meio podre da Magnalia Christi Americana de Cotton Mather e alguns outros livros que tinham evidentemente a mesma idade, quando tive a atenção despertada para o ruído inequívoco de passos no cômodo acima. Tomado de susto e sobressalto, tendo em vista a falta de resposta às minhas recentes batidas à porta, concluí logo em seguida que o caminhante acabava de despertar de um sono profundo e percebi com menos surpresa que os passos soavam agora na escada rangente. As passadas eram pesadas, mas pareciam encerrar um curioso caráter de cautela, um caráter que mais me desagradava na medida em que o pisar era forte. Ao entrar no cômodo, eu fechara a porta de entrada. Agora, após um momento de silêncio durante o qual o caminhante devia estar inspecionando minha bicicleta, lá no vestíbulo, ouvi mexerem na tranca e vi a porta almofadada abrir-se novamente.
Havia no portal uma pessoa de aspecto tão singular que eu haveria emitido uma exclamação sonora, se não fossem as restrições impostas pelas boas maneiras. Alto, de barbas brancas e esfarrapado, meu anfitrião possuía uma fisionomia e um porte que inspirava ao mesmo tempo estupefação e respeito. Sua estatura não seria inferior a 1,80 m, e apesar de um ar geral de velhice e pobreza, era forte e enérgico. Seu rosto, quase oculto por uma barba que lhe subia até os olhos, parecia anormalmente rubicunda e menos enrugada do que se poderia esperar. Sobre a testa alta lhe caía uma mecha de cabelos brancos, que os anos não haviam devastado muito. Os olhos azuis, conquanto ligeiramente injetados, pareciam inexplicavelmente argutos e perspicazes. Não fosse seu terrível desalinho, o homem teria um ar de distinção, a igualar-lhe a imponência. Seu desleixo, não obstante, tornava-o desagradável, a despeito do rosto e do porte. Ser-me-ia difícil dizer em que consistiam seus trajes, pois a mim se afiguravam comporem-se tão somente de um acúmulo de trapos, encimando um par de botas altas e pesadas, e sua falta de higiene era indescritível. A aparição daquele homem, bem como o medo instintivo que inspirava, prepararam-me para algo como que hostilidade, de modo que quase estremeci por surpresa e uma sensação de fantástica incongruência quando ele me apontou uma cadeira e dirigiu-se a mim com uma voz débil e trêmula, cheia de lisonjeante respeito e hospitalidade aduladora. Sua fala era curiosíssima, uma forma extrema de dialeto yankee que eu julgara extinto havia muito tempo, e eu observei atentamente quando ele se sentou diante de mim para conversar. Fostes surpreendido pela torrente, pois não? Saudou-me ele. Agrada-me que estivesseis nas proximidades da casa e tivesseis o senso de entrar. Por certo eu estava a dormir, senão vos teria escutado. Já não sou jovem como dantes, e hoje em dia fazem-me falta muitas horas de sono de dia. Estás de viagem? Não são muitos os que vejo percorrerem essa estrada desde que retiraram a diligência de Arkham. Respondi que estava de viagem a Arkham e desculpei-me por invadir de modo tão rude o seu domicílio, ao que ele prosseguiu. Estou contente por ver-vos, meu senhor. São raras as caras novas por aqui, e não tenho muito do que me ocupar nos dias que correm. Deveis ser de Boston, acertei? Jamais estive lá, mas conheço os homens da cidade. Tivemos um aqui, que era mestre-escola, em 84, mas ele partiu de repente e nunca mais tivemos notícias dele. Neste ponto, o ancião soltou uma espécie de risadinha e não deu explicações quando o interroguei. Parecia estar tomado de um extremo bom humor, embora revelasse aquelas excentricidades que se poderiam adivinhar num homem tão idoso. Durante algum tempo, tagarelou com uma candura quase febricitante, até me ocorrer indagar-lhe como viera a ser possuidor de uma obra rara como Regnum Congo, de Pigafetta. Eu ainda estava sob a influência do efeito que aquele livro me causara e sentia uma certa hesitação em me referir a ele. Porém, a curiosidade suplantou todos os receios vagos que vinham acumulando-se continuamente desde que eu avistara aquela casa. Para meu alívio, a pergunta não pareceu ser desastrada, pois o ancião respondeu-a de bom grado e longamente. Esse livro africano, o capitão Ebenezer Holt vendeu-mo em 68. Morreu na guerra ele. Alguma coisa naquele nome, Ebenezer Holt, fez com que eu erguesse rapidamente os olhos. Eu o encontrara em minha investigação genealógica, mas em nenhum registro, desde a Revolução, ele aparecia. Fiquei a imaginar se meu anfitrião não me poderia auxiliar na tarefa em que eu me aplicava e resolvi inquiri-lo a respeito mais tarde. Ele continuou a falar. Ebenezer comandou um navio mercante de Salem durante anos a fim e coletou grande número de coisas estranhas em todos os portos que tocava. Conseguiu isto em Londres, creio eu.
Gostava de comprar coisas nas lojas. De certa feita, eu estive em sua casa, lá no morro, para negociar cavalos, e avistei este livro. Apreciei as gravuras, e por isso ele deixou que eu ficasse com ele. Uma troca. É um livro estranho. Com licença, vou pegar meus óculos. O velho meteu as mãos sujas entre seus farrapos, tirando do meio deles um par de óculos sujos e espantosamente antigos, com pequeninas lentes octogonais e aros de aço. Acavalou-os no nariz, pegou o volume sobre a mesa e virou as páginas com carinho. Ebenezer sabia ler um pouco disto. É latim, mas eu não sei. Pedi a 2 ou 3 mestres de escolas que lessem um bocado para mim e também ao pastor Clark. Dizem que ele se afogou lá na lagoa. Podeis entender o que diz? Respondi-lhe que sim e traduzi para ele um parágrafo perto do começo. Se me enganei num ponto ou outro, ele não era suficientemente douto para me corrigir. Deu mostras de um entusiasmo infantil por minha versão. Sua proximidade tornava-se um tanto aborrecida, mas eu não via meio de fugir dali sem o ofender. Divertia-me satisfação infantil daquele velho ignorante pelas gravuras de um livro que ele não sabia ler, e comecei a imaginar se ele saberia ler os diversos livros em inglês que havia no cômodo. Essa mostra de ingenuidade dissipou grande parte da indefinida apreensão que eu havia sentido, e pus-me a sorrir enquanto meu anfitrião continuava a falar. Estranho como gravuras no livro podem fazer uma pessoa pensar. Você está aqui. Já viste árvores como essas, com grandes folhas balançando para cima e para baixo? E esses homens não podem ser negros? São o que há de melhor no livro. Semelham índios, acho, muito embora sejam africanos. Alguns deles têm figuras de macacos, ou metade macacos, metade homens, mas nunca ouvi falar em coisa semelhante a isto. Neste ponto ele apontou uma criação fabulosa do artista que poderia descrever como uma espécie de dragão com cabeça de crocodilo. Mas agora vou mostrar-vos o melhor, aqui, perto do centro. A voz do ancião se tornou um pouco mais espessa e seus olhos ganharam um brilho mais intenso. Mas suas mãos inquietas, embora aparentemente mais desajeitadas do que antes, mostraram-se de todo adequadas à sua missão. O livro abriu quase que por vontade própria e como que devido a frequentes consultas àquele ponto, na repulsiva estampa 12 que representava um açougue dos canibais anziques. Minha sensação de inquietação voltou, embora não a demonstrasse. O que havia de mais bizarro era que o artista havia feito os africanos semelhante a brancos. Os membros e quartos pendurados pelas paredes do açougue eram hediondos, ao passo que o açougueiro, com seu machado, era horripilantemente incongruente. Entretanto, meu anfitrião parecia deleitar-se com a imagem, tanto quanto eu a abominava. Que pensais disso? Nunca vistes nada assim em nossas bandas, certo? Quando vi isto, eu disse a Abholt, eis uma coisa que agita a alma e faz o sangue correr mais forte. Quando lia nas escrituras sobre mortandades, como a passagem da morte dos Midianitas, eu refletia sobre aquilo, mas não fazia imagem do que fosse. Mas aqui, uma pessoa é capaz de ver tudo quanto existe. Creio que se trate de um pecado, mas não é verdade que nascemos todos nós e vivemos em pecado? Esse camarada aqui sendo cortado em pedaços, sinto um calafrio toda vez que olho. Não consigo ficar muito tempo sem olhar. Vedes onde o carniceiro lhe cortou os pés? Vede ali a cabeça na mesa, com um braço a seu lado, enquanto o outro braço está do outro lado do bloco do Magarefe. Enquanto o homem prosseguia com sua falação, tomado de chocante êxtase, a expressão de seu rosto piloso se tornava indescritível, porém sua voz antes se fazia mais grave que mais alta. Quanto às minhas próprias sensações, mal posso exprimi-las. Todo o terror que eu antes sentira vagamente se avolumou de maneira ativa e vívida, e percebi que detestava a velha e repugnante criatura, tão próxima a mim, com uma intensidade infinita.
Que ele era louco, ou pelo menos mentalmente perturbado, parecia fora de dúvidas. Agora ele quase sussurrava, com uma rouquidão mais terrível do que um grito, e eu tremia ao escutá-lo. Como eu digo, é estranho como as gravuras fazem uma pessoa pensar. Sabeis, senhor, sou especialmente afeiçoado a esta aqui. Quando obtive este livro com Webb, eu costumava examiná-lo frequentemente, sobretudo depois de haver escutado o pastor Clark pregar seu sermão aos domingos, com aquela sua enorme peruca. Certa vez fiz uma coisa engraçada. Ora, senhor, não há razão para sustos. Tudo o que fiz foi olhar a gravura antes de matar os carneiros para levá-los ao mercado. Matar carneiros ficava muito mais divertido depois de olhar. A voz do ancião tornou-se agora muito baixa, a ponto de suas palavras ficarem quase inaudíveis. Eu escutava a chuva e o matraquear das vidraças sujas, atentando para o som surdo de uma trovoada, bastante inusitada naquela estação. Em certo momento, um clarão e um estrépito medonho sacudiram a frágil casa até os seus alicerces, mas o homem sussurrava sem parecer notar nada. Matar carneiros era bem mais divertido, mas, sabeis, não era tão satisfatório. É estranho como uma ânsia toma conta de uma pessoa. Por amor a Deus, jovem, não conteis isto a ninguém, mas juro pelo Todo-Poderoso que aquela gravura começou a me provocar uma fome de mantimentos que eu não podia criar nem comprar. Ora, senhor, acalmai-vos. O que vos agita? Nada fiz, apenas ficava a imaginar como seria se eu fizesse. Dizem que a carne dá sangue e músculos, que dá vida nova, de modo que eu imaginava se ela não faria um homem viver cada vez mais, se fosse mais igual. O sussurro cessou aqui. A interrupção não foi causada por meu susto, nem pela borrasca que aumentava rapidamente e em meio de cuja fúria eu daí a pouco abriria os olhos numa solidão fumegante de ruínas enegrecidas. Foi motivada por um fato bastante simples, ainda que um tanto insólito. O livro estava aberto diante de nós, com a gravura voltada repulsivamente para cima. Quando o velho murmurou as palavras "mais igual", ouviu-se um leve impacto de líquido e alguma coisa apareceu no papel amarelado. Pensei na chuva e num teto com goteiras, mas a água da chuva não é vermelha. No abatedouro dos canibais anziques, uma gotícula vermelha luzia pitorescamente, emprestando autenticidade ao horror da gravura. O velho a viu e parou de sussurrar antes mesmo que minha expressão de horror o tornasse necessário. Viu-a e dirigiu o olhar rapidamente para o assoalho do outro quarto, de onde saíram uma hora antes. Acompanhei seu olhar e contemplei, pouco acima de nós, no reboco solto do velho teto, uma grande mancha irregular de escarlate úmido, que parecia espalhar-se diante de nosso olhar. Não gritei nem me mexi, mas apenas fechei os olhos. Um instante depois, seguiu-se o mais titânico de todos os raios, esmagando aquela casa maldita de segredos impronunciáveis e trazendo consigo o esquecimento, a única coisa capaz de salvar minha mente. Fim.